sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, a outro, vem, e ele vem, ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo encontrei em Israel tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Amém? Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Nessa manhã Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo ouvir a sua palavra e adorar o seu nome e glorificar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nós possamos aproveitar, meus irmãos, o privilégio de estarmos aqui. Eu tive, há uns tempos atrás, preguei uma mensagem aqui no livro de Salmos, falando sobre os filhos de Coré, quando eles desejavam estar no templo e não podiam, e eles diziam: Aquieta minha alma, porque te abates, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim, ainda o louvarei. O desejo deles quererem poder estar lá na casa de Deus adorando e não podiam. Mas aí o nosso pastor já trouxe uma palavra aqui, já estamos alimentados, né? Porque nós estamos aqui. Eles não poderiam estar lá, porque eles estavam presos, cativos em Babilônia, mas nós estamos aqui. Vamos nos exultar, nos alegrar em Deus, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele está aqui nessa manhã. O texto que nós lemos é muito conhecido, e eu, sinceramente, meus irmãos, não temos que inventar nada e nem acrescentar nada, porque a Bíblia, ela é perfeita e ela é completa. Então não há necessidade de homem algum ou de algum mecanismo para que surta efeito. A palavra por si só, ela é poderosa, capaz de ir até a divisão da alma e do espírito e discernir a intenção do coração do homem. Então hoje a palavra de Deus, ela está aqui aberta, e como nós aprendemos num curso com o pastor Celso, a palavra é Jesus. Então o próprio Cristo está falando hoje através de sua palavra conosco. O texto que nós lemos, capítulo 8, a partir do versículo 5, vai trazer um contexto, porque Jesus, ele inicia um sermão
muito importante, principalmente no início do ministério que Jesus tinha com os seus discípulos e com os seus apóstolos. A partir do capítulo de número 5, Jesus inicia o seu sermão, e esse sermão ele se estende, ele chega até o capítulo de número 7, e o texto vai dizer que Jesus está agora descendo do monte das bem-aventuranças, ou o monte das oliveiras. Junto com ele vêm os seus discípulos e uma grande multidão. E o texto vai dizer que um leproso se aproxima de Jesus, o adorando, né, e reconhecendo a pessoa de Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: eu quero ser limpo. E naquele momento, aquele leproso, ele foi curado de sua lepra. O texto agora, no capítulo 8, no versículo de número 5, vai dizer que Jesus está entrando em Cafarnaum. Cafarnaum, para muitos, é a sede militar de Jesus. Alguns arriscam em dizer que Jesus morava em Cafarnaum. Não podemos afirmar isso categoricamente, mas uma coisa podemos afirmar: Cafarnaum, estrategicamente escolhida por Jesus, foi uma cidade onde ele realizou, operou grandes milagres, e possivelmente tenha sido a sede do seu local, né, estratégico de pregar, anunciar, curar. Tanto é que é o lugar onde ele encontrava-se mais próximo dos seus discípulos ou das casas dos seus apóstolos. Então era um lugar estratégico. Cafarnaum significa, no seu original hebraico, casa de Naum, ou em algumas traduções, casa de consolo, lugar de conforto, lugar de consolo. E nós vemos ali nesse lugar Jesus operar grandes milagres, grandes maravilhas. Nós vamos ver o paralítico de Cafarnaum, nós vamos ver a cura da sogra de Pedro, que ela estava com uma febre, e o texto vai dizer que ela estava atormentada por uma febre incessante. Eu não sei qual era o grau dessa febre, mas eu sei que ela devia ter alguma coisa, né? De um alto nível, um grau elevado de febre. E quando Pedro convida para Jesus ir lá e orar pela sua sogra, né? E Jesus vai na casa da sogra de Pedro e coloca as mãos e repreende aquela enfermidade. A Bíblia diz que no mesmo instante ela levantou e o serviu. Ela rapidamente se levanta e vai preparar alguma coisa para Jesus e para os seus discípulos, porque o termo servir ali é fazer. Ou seja, ela já se levanta daquela enfermidade prontamente, já disposta a servir. Ela já foi querer fazer alguma coisa para Jesus. Cafarnaum, então, é a sede militar de Jesus. É o lugar onde Jesus Cristo muito frequentava. Sempre e sempre Jesus estava em Cafarnaum. Os irmãos vão perceber que, se você ler os evangelhos, entrando Jesus em Cafarnaum, estando Jesus em Cafarnaum. Então Cafarnaum era um lugar muito frequentado por Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que, estando Jesus em Cafarnaum, entrando ele em Cafarnaum, se aproximou-se dele um centurião. Aqui eu queria pedir para que os irmãos redobrassem a sua atenção, porque nós lemos a Bíblia às vezes de uma maneira corriqueira, rápida, e não prestamos atenção nas informações que o texto traz. Porque quando a Bíblia fala do centurião, já no próprio nome dado a este ofício, já por si só talvez ele traz o significado do nome, centurião, chefe de 100 homens. Era um comandante militar, alguém que tinha uma posição muito importante no Império Romano, e ele tinha a sua obrigação de exercer a ordem pública. Em alguns momentos, ele, se possível, quando solicitado, fazia a cobrança de impostos devidos, não é? Então eles eram homens que estavam sitiados em Cafarnaum. O Império de Roma levanta esses centuriões, que não era apenas um, existiam vários deles, distribuídos, não é?
com a autoridade dada pelo palácio, pelo império a estes, para que estes tivessem a autoridade imposta sobre os seus criados, seus servos, homens que tinham uma autoridade vinda do palácio, de um lugar muito importante naquela época. Mas uma coisa me chama a minha atenção quando eu leio o texto, porque este homem muito importante, que talvez não fosse muito bem quisto ou muito bem recebido pela sociedade, hoje é mais ou menos como se ele exercesse o papel de delegado da cidade. Alguns gostam, outros não gostam. Então era mais ou menos esse o ofício deste homem. Porém, naquela época, um pouco pior, porque a diplomacia ou o diálogo, muitas das vezes, não era a maneira mais correta ou a maneira com que eles resolviam os problemas. Mas eram homens com autoridade. Isso significa que eles poderiam impor, exigir, cobrar, e por muitas das vezes até por violência ou por força, dependendo do caso. Então, não era uma coisa muito simples ser um centurião. Era um homem que tinha que estar preparado a sofrer rejeições. Era um homem que tinha que estar preparado a sofrer muitos ataques sociais, não é? E alguém que não era querido pela sociedade, possivelmente. Principalmente quando se fala sobre cobrar impostos, que era um jugo imposto por Roma sobre Jerusalém. E isso era algo muito forte. Por isso que quando Jesus vem e se apresenta, eles acreditavam que Jesus era o Messias que tiraria, não é, o jugo imposto por Roma sobre Israel. Então era assim uma função, um cargo importante, que exigia deste homem uma postura, uma dedicação, um homem possivelmente com um temperamento forte, com um posicionamento forte. Só que, acima de tudo isso, ou por trás de tudo isso, a Bíblia não está falando de um judeu, a Bíblia não está falando de um filho de Abraão, a Bíblia não está falando de um herdeiro da promessa, a Bíblia está falando de um centurião, um homem romano, um gentil, aquele que não estava entrelaçado na promessa daqueles pela qual Jesus veio. Mas ele, sendo um gentil, trouxe consigo uma fé inabalável, a qual Jesus, quando a contempla, ele vai dizer assim: nunca vi em Israel uma fé como a deste homem. Sendo este homem um gentil, que não era conhecedor das leis de Moisés, que não tinha o Torá à sua disposição, mas pode ser que ele não tinha em suas mãos o livro da lei, mas ele tinha em seu coração a palavra viva. E esta palavra produziu neste homem, um gentil, uma fé, pela qual o texto vai dizer que o seu criado, o termo criado aqui, ele tem várias raízes e vários significados. Dentre muitos significados vai estar filho, criado, criança. Porém, para o termo em Mateus 8, no versículo 6, o termo criado aqui vem de doulos, escravo, servo. Possivelmente ele está ali na sua casa, tendo um servo, um criado, alguém que ele tinha à sua disposição. E o texto vai dizer que ele estava paralítico e violentamente atormentado. Ser paralítico já não é uma situação muito fácil. Possivelmente já sofreria muito com essa limitação. Mas o termo ou a informação ainda que o texto traz sobre violentamente atormentado está falando sobre dores. Possivelmente alguma coisa aconteceu com esse criado. Não se sabe exatamente se foi alguma correção, se foi algum trauma, se foi algum problema, se foi algum acidente, mas alguma coisa aconteceu, porque ele não nasceu assim. Possivelmente algum problema de percurso, alguma coisa aconteceu que este homem ficou paralítico. E agora ele não está apenas paralítico, ele está com muitas dores. Ele está gemendo, ele está sofrendo, ele está violentamente atormentado. Irmãos, estar do lado de alguém com dor comove o seu coração. Eu me lembro quando eu fui internado com um problema que eu tive no meu pé, teimoso.
Jovem, adolescente, às vezes a gente sofre por teimosia. As mães sabem do que eu estou dizendo. Jogando bola, fui dividir a bola com um rapaz, e engraçado, que tinha 12, 13 anos, queria jogar bola com os meninos de 17, 18. Então eu ia dividir a bola, dividia, acabei machucando o tornozelo. Por querer continuar jogando bola, não falei nada para a mãe, e jogava mancando, e continuei jogando, e resultado, deu osteoporose aguda. Alguns médicos até chegou a dizer para minha mãe que era um começo de um câncer no osso. Uma inflamação aguda por dentro dos ossos, que fez com que o meu osso ficasse como de um queijo, sabe aquele queijo suíço, cheio de furos? E o médico disse para minha mãe assim: olha, o pé do seu filho é como de um senhor de 130 anos de idade. Eu vou abrir para a gente ver o que está acontecendo. E ele abriu o meu pé para ver que era uma coisa, por fim era outra. Uma cirurgia de 4 horas e meia. 2 litros de pus com sangue pisado foi tirado do meu pé, com 13 anos de idade. Naquela época eu perdi o direito de ver a Coca-Cola. Fiquei na janela da casa da minha avó e todo mundo passou com o ônibus vendo a Coca-Cola, e eu não podia porque eu era teimoso. E quem é teimoso às vezes perde os privilégios, irmão. E o médico disse para minha mãe assim: o pé do seu filho não vai crescer mais. Minha esposa, quando ela vai na sapataria, ela compra o 39, cabe em um e cabe no outro. Você entendeu ou não? Tá aqui, irmão. E de vez em quando ainda ajuda certo um chute lá no ângulo ainda. Jesus é fiel. E eu me lembro que quando eu estava no hospital, na sala pré-cirúrgica, eu escutava uma mulher gemendo de dor. E o gemido de dor de alguém comove o coração, a não ser que a pessoa seja mais doente do que aquela, espiritualmente ou emocionalmente falando. Fique do lado de alguém que está com dor para você ver. Isso mexe com a gente. Eu não sei qual é o tamanho da importância, até porque naquela época os criados ou servos eram tidos como algo, um objeto que não tinha tanto valor assim. Porém, este criado, este servo tinha para o seu senhor um valor devido. Porque aqui, meus irmãos, nós não estamos falando de um homem, um simples cidadão romano. Nós estamos falando de um homem de uma alta patente, de um centurião, comovido com a dor e com o sofrimento do seu criado. Porém, quando ele ouve dizer que Jesus entrou em Cafarnaum, Mateus vai dizer que este centurião vai até Jesus. Ele se aproxima de Jesus. Ele rompe consigo uns princípios pré-estabelecidos pelo império. E até mesmo pelos próprios judeus, que um gentil se aproximar de um rabino, de um senhor, não era devido, não poderia ser aceito. E foi essa a preocupação da mulher cananeia, quando ela rompe as barreiras, quando ela rompe os cercanais que a cercava, porque ela ouve dizer que Jesus estava passando por ali, e a sua filha também estava em casa, terrivelmente atormentada por demônios. Mas ela rompe esse princípio, ela rompe este preconceito estabelecido pelos judeus, e ela vai pelo caminho gritando: Jesus. Só que aqui é um chefe de 100 homens. Naquele momento ele pega a sua patente, o seu título, coloca no bolso, porque diante de Jesus não tem delegado, não tem juiz, diante de Jesus não tem presidente, diante de Jesus não tem professor, não tem aluno, diante de Jesus Ele é o Senhor, e nós somos servos. Ele é Pai e nós somos filhos. Ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é o Pai e nós estamos aqui debaixo da dependência e da misericórdia dEle. O que faz nós alcançarmos a atenção de Jesus é primeiramente deixarmos a nossa exaltação lá fora. Porque aquele homem poderia se aproximar de Jesus e dizer assim:
Quem está aqui diante de você é um centurião, um homem poderoso, eu exijo que você vá à minha casa. Não, o texto vai dizer assim, que ele se aproximou, rogando. Em algumas traduções vai estar implorando, pedindo muito, se humilhou e começou a implorar, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa e violentamente atormentado. Agora olha aqui para mim, irmão. Sabe o que eu acho lindo de Jesus? Que o rogo ou o clamor deste homem expressa o seu sentimento, expressa a sua tristeza, a sua preocupação com o seu criado. Versículo 6 vai dizer que ele está dizendo como está o seu criado. Só que no versículo 7, Jesus diz assim: eu irei e lhe darei saúde. Agora olha aqui para mim, irmão. Ele falou para Jesus: vamos lá na minha casa. Ele simplesmente disse assim: olha, Senhor, meu criado, ele está violentamente atormentado. Sabe o que Jesus disse? Jesus falou assim: olha, você não precisa pedir, eu vou, porque a sua atitude falou mais do que as suas palavras. Você é um centurião e você está se importando com o seu criado. Eu sei o que você quer e eu vou lá na sua casa e eu vou dar saúde ao seu criado. Irmãos, existem atitudes que falam muito mais do que palavras, e o que Jesus está olhando para nós hoje é a nossa atitude. Você se lembra daqueles 4 homens que vinham pelo caminho, quando Jesus Cristo estava ali sitiado em sua casa? Naquela casa onde Jesus estava cheia, tinha pessoas na janela, na porta, tinha pessoas para todo lado, e estava à beira do caminho um homem paralítico, e de repente eles vieram no caminho e disseram assim: olha, Jesus está aqui, vamos levar este homem até a presença de Jesus, para que ele seja curado. E a Bíblia diz que eles pegaram cada um num canto da cama, e levaram aquele homem paralítico até onde Jesus estava. Mas aonde Jesus estava não se podia entrar pela porta, não se podia entrar pela janela, porque estava amarrotado de pessoas lá dentro. Lá dentro tinha fariseu, lá dentro tinha os seguidores de Jesus, lá dentro tinha os apóstolos de Jesus. Estava todo mundo lá dentro da casa ouvindo as palavras de Jesus, e do lado de fora tinha alguém necessitado, tinha alguém precisando, tinha alguém querendo ser curado, e eles não podiam entrar pela porta, eles não podiam entrar pela janela. Então aqueles 4 homens tiveram uma ideia de doido. Eles falaram assim: vamos subir pelo telhado. E se você acha que o telhado de antigamente era de ternite, era dessas telhas que nós usamos para cobrir a nossa casa, que nós destelhamos rapidamente, nós estamos enganados. Elas tinham pelo menos de 2 a 3 camadas de palha e de pedra. Não era uma coisa muito simples de se destelhar ou de descobrir, não. Eles exigiram muita força, muita fé, muita dedicação para colocar um paralítico até a presença de Jesus. Mas quando eles colocaram aquele paralítico, que eles desceram aquele paralítico, eles não clamaram, eles não disseram nada, mas a atitude de descer pelo telhado fez Jesus olhar para eles e dizer: grande é a vossa fé. Sabe o que Deus está nos ensinando nesta manhã? Que nós, como cristãos, devemos às vezes falar menos e agir mais, porque a nossa atitude vai demonstrar a nossa fé em Deus. Porque a fé sem obras é morta. Eu digo que amo meu irmão, mas eu não faço nada por ele.
Eu não movo uma palha por ele. Mas aquele centurião, comovido com a dor do seu criado, ele foi até Jesus e implorou. Pegou o seu título, a sua posição, colocou no bolso e falou: aqui, eu sou um homem precisando de ajuda. E sabe o que eu acho mais lindo? É que aquele centurião chamou Jesus de Senhor. Um homem que era acostumado a ouvir Senhor, agora está dizendo Senhor. Quando Jesus está diante do centurião, ele ouve Senhor. A Bíblia vai dizer no capítulo de número 3 do Evangelho de João, que quando Jesus está diante de Nicodemos, o mestre da lei, Nicodemos vai chamar ele de mestre. Mestre. O centurião, Senhor. Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos vai dizer assim: o senhor sabe que eu posso te soltar, né? Aí Jesus vai dizer assim: nenhuma autoridade te é dada se não vier do alto. Aí Pilatos pega, ele não fala, mas ele vai lá, lava as mãos e fala: que não recaia sobre mim o sangue de um justo. Agora Jesus está na cruz, e os soldados estão ao pé da cruz dizendo: eis aí, verdadeiramente é o Filho de Deus. Esse nome está acima de todo nome. Oh, glória a Jesus! Um centurião chama Jesus de Senhor, um mestre da lei chama Jesus de mestre, porque não existe ninguém, não existe nada que esteja acima de Jesus, meu irmão. Não existe problema acima de Jesus. É por isso que diante daquele mar turbulento, ele vem caminhando sobre as águas, mostrando para mim e para você, através das Escrituras, que ele está acima dos mestres da lei, que ele está acima do Império Romano, porque para um centurião que prestava conta a César, que tinha que chamar César de Senhor, olhar para Jesus e dizer Senhor, ele está dizendo: o Senhor está acima de mim, o Senhor está acima de César, o Senhor está acima de todos os homens, porque tu és o Senhor dos exércitos. Não existe nada que seja superior ao nosso Jesus. Não existe ninguém que seja maior que Jesus. O nosso Deus olhou do céu e disse assim: eu sou, e não há outro além de mim, operando eu. Quem impedirá? Quando o faraó estava no Egito, o homem mais importante do mundo na época, ou o mais poderoso, e Moisés recebe de Deus, do próprio Deus, uma ordem, uma tarefa, para que ele se apresentasse ao Egito, o lugar onde ele foi criado, e se apresentasse diante de Faraó. Moisés olha para Deus, conhecendo os princípios do palácio, que todo homem que se apresenta diante de um rei deveria se apresentar de onde veio e quem o enviou. Eram os princípios básicos. Moisés olha para Deus e fala assim: Deus, mas tá, eu vou chegar lá depois de 40 anos e eu vou falar que quem me enviou diante de Faraó. Deus olha para Moisés e fala para ele assim: Moisés, quando você chegar lá, fala que o eu sou
foi quem te enviou lá. Aí Moisés desce do monte, com o cajado na mão, entra no Egito, entra no palácio, entra na presença de Faraó, e Faraó olha para Moisés e diz: quem te enviou aqui? Com aquele olhar de soberba, com aquele olhar de autoritarismo, com aquele olhar superior, Moisés olhou para ele e diz: o eu sou. O eu sou o que sou, foi quem me enviou aqui, Faraó, ele está dizendo que ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz, ele é o Criador, ele é o Cordeiro, ele é Rei, ele é Senhor, ele é soberano, ele é poderoso. Meu irmão, nesta manhã, eu quero que você saia daqui acreditando que o teu Deus é um Deus grande e que está acima de todas as coisas. Aquele centurião reconheceu a autoridade de Jesus quando o chama de Senhor. E o texto vai dizer que ele, olhando para Jesus, ele disse assim: o meu servo está em casa, terrivelmente atormentado. Jesus disse para ele: eu vou lá, eu irei e lhe darei saúde. Eu vou curar ele hoje. Eu vou lá na sua casa. O centurião olhou para Jesus e disse: olha, eu não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Diante da santidade de Jesus, diante da grandeza de Jesus, sendo ele um romano, um gentil, não entendeu ele por condição de receber alguém tão santo e tão poderoso como o nosso Senhor. Mas ele diz assim: olha, diga apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Uma palavra. Diga apenas uma palavra hoje, e o meu servo há de ser curado. Glória a Jesus. Aí ele vai dizer assim: porque eu também sou homem de autoridade, eu digo a este vai, ele vai, este vem, ele vem. Diga uma palavra só, uma, e o meu servo será curado. E a Bíblia diz que maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo Israel encontrei O termo encontrei é estar à procura, achar. Jesus está dizendo assim: olha, eu caminhei já há algum tempo aqui em Israel, aqui pelas aldeias, e eu ainda não encontrei uma fé como a de um gentil. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim: olha, ele interrompe aquele diálogo e ele olha para os seus e diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Agora olha aqui para mim, irmão. O que Jesus quis dizer com isso? Porque quando Jesus cita Abraão, Jesus está falando de uma linhagem abrâmica, filhos de Abraão. Só que ele está dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e vão lhe ser dado o direito de se assentar à mesa como filhos de Abraão. Você sabe quem são essas pessoas? Que eram excluídas ou tiradas do direito de filhos, mas que, como nosso pastor sempre diz, fomos adotados. Sabe quem são essas pessoas? Só olhar para o lado assim, dá uma olhada para o lado. É ela aí, ó.
É você. É você nessa manhã. Oh, meu querido, esse Jesus estava dizendo para aquele gentio: eu sei que você não pertence à linhagem abrâmica, mas é lhe dado o direito, será lhe dado o direito de se chegar e sentar na mesa, como filhos de Abraão, Isaque e Jacó. Meu amado irmão, nós temos um pai. Eu vou dizer mais uma vez nessa manhã: você tem um pai, e o seu pai é Deus. Talvez nós perdemos, como o nosso pastor disse, pessoas, entes queridos, pessoas importantes da família se foram. Alguns perderam pessoas muito próximas, outros pessoas próximas por grau de amizade ou de parentesco. Mas eu quero dizer para vocês nesta manhã: o nosso Pai continua do nosso lado, continua cuidando de cada um de nós, continua provendo o necessário para cada um de nós. Se você puder nesta manhã levantar a sua mão e glorificar a Deus, porque o Pai continua sendo Pai provedor. Você tem um Pai, eu tenho um Pai. E a Bíblia vai dizer que naquela mesma hora o seu criado foi curado, porque ele acreditou no poder da palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Salmos 33, verso 6 vai dizer: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Gênesis 1:3, disse Deus: haja, e houve. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que o universo foi criado ou formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi visto do que é visível. Sabe que poder é este? Para me encerrar nesta manhã, a Bíblia vai dizer em Gênesis: e disse Deus, haja, e houve. O termo criar, ou a palavra criar em Gênesis, aqui é trazer à existência algo inexistente que não se havia. Pelo poder da palavra, ele fez existir. Deus trouxe à existência o que não existia, pelo poder da sua palavra. Ele disse assim: haja, e houve. Haja estrelares, e houve. Haja divisões de águas e terras, e houve. Esta palavra que criou o mundo, este poder da palavra que criou o universo, está aqui nessa manhã. E ela pode ir lá na sua casa e fazer o resultado que você e eu precisamos. Sabe o que nós precisamos nessa manhã? De uma palavra muito pequena, mas poderosa: ter fé. Porque o divisor de águas no diálogo entre Jesus e o centurião é a fé. Ele diz: eu nunca vi em Israel tamanha fé. Nós temos fé em Deus? Será que eu e você realmente, literalmente, temos fé?
Ou a nossa fé é aquela fé natural que nós usamos todos os dias para tomar os nossos remédios, para ir trabalhar? Mas a fé é uma dádiva, é um dom gratuito de Deus, e uma ferramenta importante que traz à existência aquilo que ainda não existe. Na mesma hora, o seu criado foi curado. Eu não gosto muito de fazer essas coisas, mas eu não sei como está a sua casa, a sua família, mas eu creio que nesta manhã a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o propósito designado pelo Senhor. E Deus me deu hoje a oportunidade de dizer para mim, para você e para nós nesta manhã: acredite no poder da palavra de Jesus. Acredite no poder da palavra do nosso Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque Ele vela pela sua palavra.